Fala galera, parte 2 de introdução às propedêuticas e provavelmente última parte, certo? Nós vamos começar aqui vamos falar, da ontologia. Ontologia é a primeira propedêutica filosófica e, portanto, a mais importante. Lembrando que quando eu distingo elas em cinco, a ordem que eu os apresento está também por ordem de importância, principalmente porque todas as posteriores derivam das anteriores. Ontologia é a primeira propedêutica filosófica e, portanto, a mais importante. Também chamada de mãe das ciências, a ontologia é o início da lógica, da investigação dos seres, e da formalização de suas categorias. É da ontologia que parte a decisão do filósofo de ser teísta ou ateísta ou panteísta e etc. De se acredita em relativismo ou em universais. A ontologia começa a se formalizar nos debates entre Parmênides e Heráclito, no debate sobre a imutabilidade ou mutabilidade do ser. Se desenvolve em lógica formal clássica, nas três lógicas aristotélicas e em todo o órgão aristotélico. Passa por um segundo grande desenvolvimento em Kant, onde já começa a virar fenomenologia e epistemologia, e depois é formulada, reformulada toda a sua raiz, tendo um rompimento com o pensamento aristotélico, etc., por Hegel. Tudo vem da ontologia, certo? Por exemplo, a dialética, que é a primeira ontologia que eu vou falar, que começa a trabalhar a lógica do discurso, o diálogo, a análise proposicional e etc., é relacionado à semântica, à estrutura linguística. E vem da ontologia também. Ramos da epistemologia, as ciências como a biologia, a física e etc., também vem da ontologia. O maior exemplo de investigação ontológica que impactou as ciências está na biologia. Inclusive, Aristóteles é também conhecido como pai da biologia, porque o que ele constrói em órgão, o que ele constrói como aquelas investigações de substância, primeira e segunda, essência, forma e acidente, não é só uma questão de investigação de entes abstratos, etc., mas principalmente uma questão de investigação e categorização dos entes reais, ou seja, é a raiz da biologia. Então, a ontologia impactou as ciências de tal forma que é a raiz da biologia, trazendo a estrutura piramidal, que é vida, domínio, reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. Todas essas divisões elas são alcançadas pelas investigações ontológicas e pela análise proposicional aristotélica, com as leis do terceiro excluído, princípio de identidade, não contradição, e etc. Observando se um ser do outro, por mais que os dois tenham quatro patas, eles são a mesma coisa, o que mais os distingue, o que eles têm aparentemente em igual é só acidente, é só em forma, é substancial, é essência mais forma, então são a mesma coisa, pertencem a uma categoria distinta e por aí vai. Certo? Então, por exemplo, o que é um leão, por exemplo? O estudo ontológico do leão, de forma comparativa aos outros animais, em Aristóteles, para garantir que não vá se confundir leão com nenhum outro animal, pela lei da identidade, terceiro excluído e não contradição, forma, essência, acidente, etc., levou a estrutura da biologia a categorizar os seres vivos nessa escala hierárquica que vai, de uma essência mais geral, que no caso é vida, são substâncias segundas, até subdivisões até alcançar a individualidade mais particular de um ente em si. Embora a ontologia tenha servido para isso, ela também serve para assuntos abstratos, seres imateriais e abstratos universais da mente, como socialismo e capitalismo, e Estado e etc. Todo tipo de definição, todo o ente, seja ele real, existindo fora da mente, ou seja ele conceito, ele passa por toda a investigação ontológica. Todo espectro político é uma investigação ontológica. Toda definição semântica de um termo é uma definição ontológica, certo? Depois da ontologia, nós temos a dialética. Dialética é
uma propedêutica que se ramifica da ontologia, porque ela também usa a lógica formal, pois as proposições ou afirmações que usamos em debates sobre um ser, né, ou seja, predicados e juízos que usamos, também passam, né, pelo crivo da lógica formal, que é construída na ontologia, e logo precisam passar pelo critério das leis da lógica de não contradição e etc. A dialética é o estudo da argumentação, das afirmações gerais e define o que é um argumento válido ou inválido. Da dialética desenvolveu-se em maior parte a filosofia do direito e a retórica política. Quando em um tribunal você vê declarações, por exemplo, como protesto meritíssimo, em que o advogado de defesa, né, ou a acusação tenta anular o outro, né, o que está acontecendo ali é uma dialética erística aplicada ao direito, certo? Então, depois nós temos a terceira propedêutica, que é a gnosiologia. Gnosiologia é o estudo da mente humana e a capacidade de reter conhecimento. A grosso modo, é a investigação não do conhecimento, mas sim do o que torna o homem capaz de cognizar, certo? O que dá a possibilidade do conhecimento. Enquanto a ontologia é o estudo do objeto, a gnosiologia é o estudo de por que o homem é capaz de conhecer o objeto. A maior ramificação da gnosiologia, e que causa a maior cisão entre escolas de pensamentos contrários e estudo da mente, é, por exemplo, o monismo e dualismo, o racionalismo e irracionalismo e etc., né? Precisamente, se a mente e o corpo são uma coisa só, ou se são substâncias diferentes, isso vai impactar toda, né, uma cosmovisão a respeito da mente humana e, consequentemente, o desenvolvimento da psicologia. Então, psicologia, né, ela é basicamente a formalização da gnosiologia sobre método científico, certo? Então, ó, Então, beleza, continuando. Epistemologia. Epistemologia é a propedêutica que estuda a filosofia das ciências, precisamente formaliza os métodos científicos e os paradigmas científicos. Fenomenologia é a propedêutica intermediária que sincretiza de forma analítica a ontologia, a gnosiologia e a epistemologia. Tá meio difícil? Vou simplificar mais. A ontologia define o que há ou não no ser, certo? Ela é descritiva, ela é a definição do ser enquanto ser. A gnosiologia define o que há ou não na mente e, e o que torna a mente capaz de cognizar sobre o ser que existe fora da mente. A fenomenologia estuda os fenômenos que ocorrem na interpretação da mente para com os seres observados. Isso tudo vai impactar em como o filósofo deduzirá qual a melhor abordagem epistemológica. Portanto, não só são todas as propedêuticas, né, não só são todas propedêuticas, como tem uma ordem hierárquica de onde uma deriva da outra. Primeiro, ontologia e ou metafísica, depois dialética, depois gnosiologia, depois epistemologia e depois fenomenologia. Também é possível colocar fenomenologia antes da epistemologia, porque se a gnosiologia trata da mente e a epistemologia trata do paradigma científico, da formalização do método de conhecer o ente, né, que ela é derivada da ontologia, a fenomenologia, portanto, seria o estágio transcendental, né, da relação da mente do sujeito com esse objeto. A questão é que a fenomenologia surgiu depois da epistemologia, porque ela surgiu justamente para criticar a epistemologia, tendo a sua raiz provavelmente no empirismo crítico, né, ou no empirismo cético de Hume, quando ele começa a fazer uma autocrítica ao empirismo. Então a fenomenologia, ela vem de uma autocrítica à própria epistemologia e ela vem para dar limitações à epistemologia, certo? Porque ela demonstra que há
entre, né, o objeto que se conhece e a mente conhecedora, né, existe aí várias coisas que interferem nesse processo. Então, por exemplo, né, alguém que diz ter uma abordagem em epistemologia, por exemplo, diz preferir o positivismo, mas não tem uma abordagem gnoseológica nem fenomenológica. Essa pessoa é alguém que provavelmente tem aporismos ou paralogismos em sua filosofia. Já uma pessoa afirmar que criou o próprio sistema filosófico ou que tem uma posição devidamente esclarecida sobre sua cosmovisão do mundo, precisa ter o pensamento previamente definido em cada categoria. Em textos futuros, em vídeos futuros, tratarei de forma isolada e mais profunda cada propedêutica para entendermos quais são as possíveis abordagens em cada uma delas. Por exemplo, ontologia tem realismo, realismo moderado, conceptualismo, nominalismo, essencialismo, existencialismo e etc. Epistemologia tem materialismo, holismo, racionalismo crítico, idealismo, racionalismo e assim por diante. Então, finalizo o texto aqui e eu te deixo uma pergunta. Se eu te der o nome de qualquer filósofo, você conseguiria discernir cada abordagem dele em uma propedêutica distinta? Por exemplo, Heidegger. Qual que é a posição ontológica de Heidegger? Qual que é a posição, né, para dialética ou lógica discursiva de Heidegger? Qual que é a gnoseologia para Heidegger? E qual que é a abordagem epistemológica para Heidegger? E qual que é a abordagem fenomenológica para Heidegger? Você saberia responder? Se você não sabe responder, ou é claro, porque você não conhece Heidegger, ou mesmo que você seja um cara que conhece muito Heidegger, se você não consegue definir ele pelas suas propedêuticas, é porque você não conhece bem as propedêuticas. Então, siga o canal e continuaremos com mais vídeos, e esse vídeo encerra a introdução às propedêuticas. Um abraço, galera!